Muito boa tarde, sejam bem-vindos à Hora dos Tubarões. Hoje estamos, portanto, a 4 dias do arranque da competição, da maior prova de seleções a nível mundial, a Copa do Mundo, onde a Seleção Nacional vai fazer a sua estreia no dia 15 diante da Espanha e também hoje, que, claro, vamos assinalar o arranque da prova num duelo entre México e África do Sul. Portanto, a TCV também vai aqui vai estar numa emissão especial da abertura da Copa do Mundo, numa cerimónia especial onde vai estar 3 países em simultâneo nesta abertura: México, Canadá e Estados Unidos da América. E México, no estádio Azteca, vai dar o pontapé de saída diante da África do Sul. Portanto, hoje, na Hora dos Tubarões, temos aqui os nossos convidados, como sempre. Hoje temos aqui a Beatriz Lúcio, comentadora de futebol, ela que habitualmente comenta futebol nacional, e também temos aqui um convidado especial, portanto, o Rafael, que está aqui a fazer um trabalho para Globo. Rafael, muito boa tarde, vamos começar por si. Rafael está aqui para levar tanto toda essa imagem linda que tens partilhado nas redes sociais de Cabo Verde. Bem-vindo, tanto ao nosso programa e, claro, ao nosso país. Obrigado, Elvis, Beatriz e todo o povo de Cabo Verde. Eu estou muito feliz de estar aqui. Tenho 2 missões aqui em Cabo Verde. A primeira delas é junto com a Globo, com o Grupo Globo Esporte, né, e o Futebol Miúdo, que é um projeto que eu vou falar um pouco dele também, que é contar a história desse país de Cabo Verde que vai disputar a Copa do Mundo pela primeira vez. Levar para o Brasil histórias, esse amor pelo futebol, as relações, como que Cabo Verde chega na Copa do Mundo. E a outra missão é uma pesquisa acadêmica de infância e futebol. Eu sou pesquisador da UERJ, faço parte do grupo de pesquisa QQerê, na UERJ, com a professora Estela Caputo, do programa de pós-graduação em educação. E o Futebol Miúdo, ele tem essa missão de encontrar nas miudezas a grandeza nas miudezas. E aí a gente tem as crianças como fundamentais, e o Futebol Miúdo no Instagram é um dispositivo de pesquisa acadêmica. Rafael, daqui a pouco, claro, vamos falar um pouco mais sobre isso, mas que impacto está a ter o facto de Cabo Verde estar na Copa do Mundo, se calhar hoje no Brasil, um pouco pelo mundo, está-se a falar tanto da Seleção Nacional? Eu acredito que o impacto maior tem a relação próxima com o Brasil, né, que é o português, o idioma. É um país que nunca foi para a Copa do Mundo, e aí a gente começa a perceber, quando eu venho para cá e começo a ver as histórias e contar essas histórias, a gente tem a oportunidade de levar para o Brasil um outro olhar que as pessoas não têm de Cabo Verde. Por exemplo, ontem eu fiz um vídeo falando sobre a Morabeza, falando sobre as relações que tem aqui. Hoje vai ter um vídeo também falando sobre a culinária, coisas muito parecidas com o Brasil. E eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que não sabia disso, que legal. Então, esse trabalho que eu tenho feito e que vocês fazem, que são brilhantes, é muito importante para a gente levar para as pessoas. O impacto é grande. Até o pessoal tem brincado que qual é a ilha, ou as ilhas, né, que é candidatas a carisma. Curaçao e Cabo Verde, né, os candidatos a carisma. E é lindo demais ver como Cabo Verde tem se posicionado e tem impactado assim. Beatriz, tanto como cabo-verdiana, é especial poder ver o nome do nosso país a ser falado tanto assim, com um grande impacto a nível internacional, ao ponto de termos aqui um jornalista da maior emissora da América Latina, que é a Globo, aqui em Cabo Verde, para presenciar este momento histórico de futebol cabo-verdiano. Com certeza, Elvis. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde, Elvis. Boa tarde, Rafael. Conheço agora. Eu acho que o universo está a conspirar, não é? Estar aqui eu, uma menina desse jogo miúdo que fui lá atrás, hoje numa emissão de Cabo Verde, da seleção de Cabo Verde na Copa, com um brasileiro que representa, eu acho que dentro de Cabo Verde, a seleção do Brasil, talvez nós todos, quase todos nós da geração pós-independência, começamos através do Brasil. Eu, por exemplo, a minha primeira infância, a minha primeira memória de Copa
é de 94 e os meus irmãos, porque eu só tinha 10 anos, os meus irmãos ali a torcerem numa vibração daquela coisa e era um amor desmedido e eu acho que muito dessa forma de estar, até nos estádios e tudo, é muito presente a forma do brasileiro também estar no futebol. Então, primeiro também dizer lá em casa que eu estou aqui apresentada como apresentadora, porém amadora. Eu sou arrecadadora de impostos e que tenho essa veia desde muito E que cedo gosta do futebol, é? do futebol e da cultura. Então eu fui sempre uma certa administrativa, cultural e desportiva, tudo ao mesmo tempo. Daí que eu já falei lá na minha empresa, digamos, na minha instituição, que é um misto tanto, porque às vezes eu estou numa dimensão de ansiedade, porque eu começo a sentir ansiedade e eu penso nos jogadores, o que é que isso não vai impactar na necessidade do controle, da estabilização. Com o aproximar de hoje, da abertura. Exatamente, da abertura daqui... e do dia que Cabo faz a sua estreia e coloca, portanto, no papel dos jogadores como estão a sentir neste momento, não é? Sinto, eu fico a perguntar como é que está sendo e qual é o desafio de agora da equipa técnica que tem essa capacidade de depois controlar a situação e como é que vai ser. Mas estar aqui no estúdio contigo, que acaba por ser às vezes um colega de trabalho também, e com a Rafael representando o Brasil, eu acho que não podíamos ter começado da melhor forma. Exatamente, portanto, esta Copa do Mundo também vai começar da melhor forma, num grande estádio como é o Azteca. Foi um estádio que sofreu também algumas alterações, tendo em vista, tanto esta Copa do Mundo num país especial para a Copa do Mundo, também sabemos que o México é um país especial e que está sempre na Copa do Mundo. Como é que estás a ver este pontapé de saída que vai acontecer daqui a pouco? Eu acho que vai ser emocionante. Eu acho para o cabo-verdiano, Rafael, para o cabo-verdiano que sempre, ou tínhamos a seleção do Brasil como xodó, ou depois mais para frente o Portugal, por outras questões também. Por exemplo, eu também fui estudar em Portugal, depois comecei a dividir Brasil, Portugal, seleções africanas, mas este ano, a partir de México ou de qualquer sítio, mas a partir da nossa seleção, da nossa comunidade nos Estados Unidos, eu acho que o cabo-verdiano vai ter que segurar. Por isso, eu acho que já somos vencedores e nós não temos a noção da dimensão daquilo que vem após essa participação nessa Copa. Rafael, portanto, acabei de perguntar aqui a Beatriz sobre o México, sobre o quanto também o México é um país que vive futebol. Hoje poder também receber esta abertura da Copa do Mundo com um novo formato, com 48 seleções, oportunidades para outras seleções, se calhar num outro contexto era quase impossível chegar à Copa do Mundo. Portanto, esta Copa do Mundo é especial, não é? Essa Copa do Mundo é muito especial, 48 seleções. Algumas postagens que a gente tem feito, a gente vê nos comentários, né? Que bom que tem 48 seleções, que bom que tem mais seleções indo para a Copa. E aí, México tem uma coisa muito curiosa. México sediou 2 Copas, né? 70, que o Brasil foi campeão, e 86. E aí tem uma história que a gente contou aqui em 86, que foi o ano que o Vozinha nasceu. O Vozinha nasce em 86, durante a Copa do Mundo. E o nome dele é Josimar, por conta de um lateral da seleção brasileira, que jogou aquela Copa do Mundo. Ele nem ia para a Copa. O Leandro foi cortado, o Josimar foi e o Vozinha foi convocado. O Vozinha teve o nome de Josimar. 40 anos depois, Elvis, Cabo Verde estreia na Copa do Mundo. Vozinha é o goleiro da seleção de Cabo Verde. Uma grande referência do futebol nacional. Uma grande referência no futebol nacional. E se Cabo Verde, que a gente espera que aconteça, classifica, por exemplo, entre um melhor terceiro ou alguma coisa ali, Cabo Verde pode jogar no México. Pode jogar a próxima fase no México. E aí foi exatamente onde o Vozinha foi... Onde a inspiração do nome Josimar. Josimar. Imagina que coisa linda que não vai ser. Coisa linda, sim. A gente vê Cabo Verde na próxima fase no México, jogando no Azteca. Que coisa bonita que não vai ser. Chegar aqui e ver como é que eu digo? Conseguir tirar, fazer essa reportagem, ir buscar essa ideia, só podia ser em Cabo Verde, Rafael. Cabo Verde me chamou. Eu queria ir para outros lugares, pensei em ir para os Estados Unidos, pensei em ir para o México, mas alguma situação... Tudo começou com um amigo meu, o Fábio, que é luso brasileiro, o pai dele é português, eu estudei engenharia com ele no Brasil antes de eu fazer jornalismo, e ele falou assim, Rafael,
pesquisa Cabo Verde. Aí Fábio falou isso comigo. Aí eu comecei a pesquisar Cabo Verde, em uma semana eu me apaixonei e eu já estava vendo a passagem para vir para cá. E como é que a imprensa brasileira, sabemos que também tem, no momento em que classificamos no mês de julho para o Mundial, esteve aqui também alguns influenciadores brasileiros, o Brown é o que tem mais impacto e também já até foi reconhecido pela Embaixada de Cabo Verde no Brasil. Portanto, como é que a imprensa também está a ver Cabo Verde, o país em si, os jogadores, porque também esses influenciadores têm uma grande capacidade de levar até os seguidores, não é? Muitos deles, se calhar, nem conhecem Cabo Verde. Sim, com certeza. O Brownie, eu até falei com ele essa semana, a gente não se conhece pessoalmente, mas eu falei com ele essa semana que estava aqui, a gente bateu um papo, ele está nos Estados Unidos, teve um impacto na vinda dele, eu acho que o Felipe Neto também teve aqui. Tiveram aqui na classificação, mas eu acredito que quando a gente começa a pensar em Cabo Verde, principalmente pela similaridade dos costumes e do idioma, quando eu estou aqui, eu representando o Grupo Globo, né, a gente está aqui justamente para fazer essa aproximação, para que não acabe aqui, para que se tenha cada vez mais uma aproximação. Existe uma aproximação de costumes, de música, de formas de viver, de alimentação, de culinária, que muitos brasileiros não sabem. Então, quando a gente tem essa oportunidade, Elvis, no dia a dia, estar contando essas histórias, porque muitos brasileiros não conhecem Cabo Verde, não sabem que são ilhas, não sabem que são 10 ilhas. 11, na verdade, porque a 11ª é o mundo, né? É o mundo, sim. É o mundo. Não sabem. Então, poder contar essas histórias é muito importante. E a Globo entendeu isso de uma forma linda, de poder abrir e a gente contar cada vez mais histórias de Cabo Verde. Tanto é que poucos os países têm hoje um correspondente fazendo conteúdo exclusivo como a gente está fazendo aqui em Cabo Verde. Por acaso, é muito especial para ter Globo, como já disse anteriormente. Portanto, Beatriz, estamos há 4 dias da tão esperada estreia de Cabo Verde na Copa do Mundo. Tivemos um jogo há dias, foi o último jogo de Cabo Verde, a semelhança do que aconteceu em Portugal, aquela euforia, tanto depois os jogadores tiveram a oportunidade de, não num jogo, mas o estádio estava completamente cheio, de estar com os adeptos, com os cabo-verdianos. Portanto, tudo isso é uma energia fantástica para os jogadores aproveitarem e, portanto, viver este momento. Não, claro, acredito que a equipa que representa Cabo Verde hoje, os jogadores têm a noção dessa história tão sofrida. Por exemplo, agora o colega falou dos 40 anos de vozinha. Elvis, são só 40 anos que a nossa federação filiou-se na FIFA. Então, percebe-se um país e a dimensão e a vontade que este país tem de fazer, e quando consegue as condições, nós somos capazes de mostrar que realmente somos esse povo especial. Então, eu acho que a diáspora está a responder ao pé da letra. Eu chego-me a arrepiar quando eu vejo estádios em Portugal ou então qualquer de outros estados que durante a nossa passagem agora, eu acho que a diáspora está a fazer exatamente aquilo que nós estávamos à espera que respondessem. E eu acho que é isso que depois dessa tal divulgação do 1% da probabilidade, que não é nada estranho, normalmente são grandes empresas que trabalham esse tipo de estatísticas com critérios muito sólidos, fazem, e depois nós criamos uma onda a dizer, mas temos 90% de fé. Porque o cabo-verdiano, quando acredita, somos capazes de mover obstáculos. E o cabo-verdiano e os cabo-verdianos estão, portanto, muito expectantes em relação ao jogo da segunda-feira. Portanto, a TCV saiu às ruas da capital para perceber, portanto, como estão a viver os cabo-verdianos, portanto, este momento fantástico, que é a presença de Cabo Verde na Copa do Mundo. A expectativa é sempre melhor, entende? Como um cabo-verdiano, amante de desporto, não está ser vitorioso sempre. Primeiro jogo não tem que estar ganhando para morrer. Resultado, melhor resultado para nós é ganhar o jogo, entende? Nós é Cabo Verde. E quem é que está a marcar o gol? Rian e Gari. Vitória sempre. Já que não fazia draws na preparação, tudo não ganha, então é aquele, né?
Certeza. Mesmo contra a Espanha? Mesmo. Nós é forte. Tubarão Azul é sempre forte. Nunca tem medo. E para quanto que o senhor acha que Cabo Verde pode ganhar? 1-0. Esperamos aquele jogo ali, pensamos frente. Para mim, esta é 3-0. Quem que marca o gol? Está em Livramento, Rian, Sidney. Então acho que Cabo Verde tem chance contra a Espanha. Força, Cabo Verde, está aquele jogo ali. Se não ganha uma seleção serve, uma seleção difícil também, mano, tem que estar ganhando. E Espanha também para não conseguir, pelo menos, e para não ir longe. 2-1. 2-1. Quem que marca o gol? Um gol de Dailon com o Rian. Eu espero para nós melhor, nos máximo. Cabo Verde arriba lá com aquela força, com aquela esperança, você entende? Não tem que estar acreditando, mas não dar o máximo possível para não voltar com foco. O objetivo arriba lá. Não nunca pode ser pessimista, nunca pode ir para baixo. Não tem que estar mostrar nosso posicionamento, nossa força, tudo. Sem medo, já? Claro? Força Cabo Verde, força Tubarão Azul, é nós. Sempre. Rafael, é fantástico, é lindo ver isso. Portanto, é a expectativa dos cabo-verdianos confiantes na vitória, confiantes num bom resultado. Sabemos, a Beati já falou das probabilidades, pouco importa no futebol as probabilidades. Há bocado estávamos a falar, nós os dois lá dentro, sobre, portanto, o fato da Argentina perder o primeiro jogo da Copa do Mundo, em que venceu a última Copa do Mundo, portanto, perdeu com a Arábia Saudita no início, que de resto é o nosso adversário também, perdeu com a Arábia Saudita e depois foi campeã do mundo. Portanto, o futebol é isso mesmo. Realmente, a Copa passada eu achei que a Argentina até ser eliminada na primeira fase, acabou chegando e foi campeão. Estreia de Copa do Mundo é sempre difícil, né? Um jogo contra a Espanha é uma oportunidade de Cabo Verde jogar. Não é sem compromisso, não. A palavra não é essa, mas é leve. Sim. Fazendo o seu melhor, se entregando. Sem pressão. Sem pressão. A pressão está do outro lado. Então, acho que é um jogo bom para se jogar e para conseguir um resultado bom. Cabo Verde vem de 2 bons resultados agora, vence a Sérvia e Bermudas por 3-0, né, um dos jogos. Então, acho que tem uma possibilidade boa. Eu vou ficar torcendo, já estou com minha camisa de Cabo Verde, estou com meu cachecol de Cabo Verde. Eu sou um torcedor de Cabo Verde agora, pode ter certeza que eu vou estar firme torcendo. É mais um para apoiar Cabo Verde. Portanto, Beatriz já acabou de falar também o selecionador da Espanha, portanto, a dizer que o jogo frente a Cabo Verde vai ser bastante difícil, não só porque Cabo Verde tem uma boa seleção, os jogadores que hoje atuam em grandes campeonatos, jogadores que têm sido destaque também nos seus campeonatos, em grandes clubes também pela Europa. Portanto, o selecionador diz que é um jogo em que a Espanha terá que ter muita atenção porque é a equipa favorita e é a equipa que vai com mais pressão. Certo. Nós estamos no futebol e nós sabemos que hoje em dia o futebol sempre foi, mas cada vez mais, é muito mais do que só jogar dentro do campo, não é? E esse posicionamento do selecionador também pode ser e deve ser motivo de análise. Não convém também que eu faça uma análise que coloca a seleção de Cabo Verde para baixo, mas ao mesmo tempo eu fico de olho. Isso porque se toda a dimensão desportiva e hoje, marketing, isso é uma indústria no fundo, não é? Porque a Copa do Mundo, além de tudo, futebol é uma indústria, não é? Mas dentro do campo, com uma seleção que, pode não ter jogadores que estão nas grandes ligas europeias, digamos assim, não é? Estão nas grandes equipas, mas não nas demais que a Espanha tem. Tendo um histórico, o ranking de Cabo Verde, mas dentro do campo, durante o período do jogo, penso que é uma seleção que já demonstrou que conhece o futebol. Então, a partir dali, até que o árbitro apite, tudo é possível. E como conhecemos o futebol, dentro do gramado, como o brasileiro diz, ali tudo é possível. E às vezes são jogos que se definem por detalhes, né? Por detalhes. Vimos agora na taça portuguesa o Stopir ali fazer um penalti e a marcar um jogo. Então, acho que o mundo já viu que a seleção cabo-verdiana está lá para competir. Nós não fomos ali só, estamos ali realmente
frente a frente durante o período. E essa declaração dele também, você não pode xingar a mãe do jacaré antes de atravessar a lagoa, senão, senão você não sabe o que vai acontecer. Sim, não é pode. motivar o adversário, não é? Tem que ter cuidado. Pois. Tem que ter cuidado. Você vai desmerecer o outro, não vai fazer isso. Inteligente, ele segurou. Se xingar a mãe do jacaré antes de atravessar o rio, meu amigo, ele vai te pegar. É melhor ficar quietinho, devagar, senão não vai. Sim, até porque Cabo Verde chegou à Copa do Mundo com o mérito todo, porque fomos o primeiro do grupo, um grupo bastante difícil, onde estava boas seleções, Camarões, tanto que venceu-nos por 4-1 naquele primeiro jogo em que todos já estavam a sacrificar a seleção nacional, que depois deu uma resposta brilhante, e esse mérito todo que chegamos à Copa do Mundo, merecemos também o respeito das outras seleções. Com certeza. Com certeza absoluta. Cabo Verde hoje merece um respeito muito grande. Primeiro que ele consegue sair de um ostracismo, de uma invisibilidade no continente africano, e ele se destaca no continente africano. Não é de agora, 2013, 2023, na Copa Africana de Nações. Né? E aí você vem para uma Copa do Mundo. Então, o Cabo Verde está se consolidando, né, com isso. E pelo que eu tenho conversado também com o presidente da federação e com outras pessoas, existe um desejo cada vez mais de que isso se potencialize para na próxima Copa estar de novo. Para ir bem na Copa Africana na próxima, e melhor, chegar numa semifinal. Por que não? E por que não? E por que não, portanto, um Cabo Verde-Brasil na próxima fase? Por que não? Porque não? É possível. É possível e seria muito especial para a comunidade que fala a língua portuguesa, a CPLP, portanto, Portugal, Cabo Verde, Brasil, Portugal, portanto, seria muito bonito. Seria muito legal. Eu quero ver muito, se fosse Brasil e Cabo Verde, eu queria ver lá na frente. Eu não quero passar por essa experiência, não. Eu estou vivendo aqui. Eu estou aqui. Não faz isso comigo, não, Elvis. Pô, ela quer me colocar nessa situação, cara. Mas eu acho que o cabo-verdiano não é tão idêntico ao brasileiro, porque nós hoje estamos a pensar no seguinte. Obviamente que cada cabo-verdiano vive isso de forma como sente, das informações que tem, não é? Daí que, por exemplo, para a questão dessa probabilidade que foi lançada agora, essa estatística, o fato de jogar também primeiramente com a Espanha conta muito. Porque um bom resultado frente à Espanha catapulta e deixa todos nós com power, mas também um mau resultado também carrega perante os próximos pode jogos. Marcar. Exatamente. E qual seria um bom resultado? Um bom resultado para mim seria um empate. 1-1 seria perfeito. Porque com a mudança agora das regras e da possibilidade dos 8 melhores terceiros lugares, então há que jogar com a matemática dos resultados. E isso vai ser muito importante para Cabo Verde. Eu tenho uma grande amiga minha, desculpa cortar, tenho uma grande amiga minha que é minha orientadora, a professora Estela Caputo, que ela adora a seleção espanhola por conta do Lamal, né? Do Yamal, né? Yamal. E aí eu falei assim, você não vai torcer para a Espanha, não. Eu tô aqui. Ela ia vir comigo para cá, né? Acabou que não pôde vir. Você não vai torcer para a Espanha, não. Você vai torcer para Cabo Verde. Aí todo dia a gente fica brincando, né? Falei, você imagina Cabo Verde ganhando da Espanha. Eu vou ficar enlouquecido aqui em Cabo Verde. Todos nós aqui no país, se calhar, ficávamos... mas é como acabaste de dizer agora é jogar com a matemática, porque o objetivo também seria lindo, como aconteceu tanto em 2013, quando fomos pela primeira vez a Cannes, chegamos aos quartos, podia ser fantástico em conseguir passar de fase num campeonato do mundo. Quer ver um exemplo que aconteceu? Na Copa do Mundo foi do Brasil, talvez tenha sido no Brasil. Tinha um grupo que era Costa Rica, Uruguai, Itália e Inglaterra. Quem classificou em primeiro? Costa Rica. Fez 7 pontos, classificou em primeiro. O segundo foi o Uruguai. Itália e Inglaterra saíram na primeira fase. Foi 2014 no Brasil, se eu não me engano. Então você tem Costa Rica, uma ilha também pequena, na América Central, com um grupo da morte. Uruguai e Inglaterra, Itália e Costa Rica. Costa Rica classificou em primeiro. Eu acredito que temos que abordar fase a fase, não é? E eu acho que nessa fase ninguém está a dizer que o cabo-verdiano que ele não pode sonhar. Temos que sonhar e temos que acreditar até o fim. Sim, e tanto o futebol, como já aqui também falamos,
o futebol é feito de grandes surpresas e a Seleção Nacional tem uma ótima equipa e estamos a falar, por exemplo, agora de Espanha, que é o próximo adversário, mas no grupo também temos o Uruguai, que é uma equipa com uma seleção com uma grande tradição nos campeonatos do mundo, e também temos a Arábia Saudita, que fez aquele investimento fantástico e que tem lá grandes jogadores brasileiros. O Cristiano Ronaldo é a grande montra do futebol, que evoluiu bastante. E hoje nós acompanhamos também a Liga Saudita aqui em Cabo Verde, também por influência do Cristiano. E, portanto, vemos jogadores com qualidade. Hoje em dia, jogadores que hoje acreditam que, portanto, é só lembrar a última Copa do Mundo, venceram. E hoje acho que o futebol do futebol da Arábia Saudita tem mais qualidade, e isto temos que ter bastante atenção, porque de facto vamos ter seleções jogadores que hoje trabalharam com grandes treinadores que foram lá para a Arábia Saudita. Portanto, há uma grande competitividade hoje na Arábia Saudita. Claro que não é uma liga espanhola, não é uma liga inglesa, mas é uma liga com grandes jogadores a atuarem ali, e portanto temos que ter bastante atenção também à Arábia Saudita. Certo, exatamente, não ver de olhinho pequeno para ninguém, e não também se sentir superior a ninguém. Nós estamos ali de igual para igual, a competir de igual para igual. Sim, e competir com classe. O Uruguai, por exemplo, é um país também pequeno de população. Se eu não me engano, são 3 milhões de habitantes no Uruguai. Então, é um país também que tem uma tradição de mais de 100 anos de futebol. Foi campeão 2 vezes em 30 e 50, bicampeão olímpico em 24 e 28. Tanto é que eles se dizem que são tetracampeões mundiais, né? Porque eles ganharam 2 Olimpíadas. Então você percebe que existem países menores que conseguem fazer bons trabalhos no futebol, né? Não é uma coisa que é impossível, não é. E eu acredito muito que o processo aqui em Cabo Verde está caminhando. Existe um processo na diáspora muito importante, que é feito para que o futebol volte para cá e potencialize, né? Tem muitos jogadores na diáspora que... E hoje em dia, cada vez mais, vamos ter grandes jogadores que são filhos da diáspora a quererem vir jogar para Cabo Verde, que é uma coisa fantástica. Portanto, isso é maravilhoso, né? É espetacular. Eu acredito que temos que ver com essa experiência o que é que podemos ganhar. Por exemplo, eu não vou também deixar de dizer que eu estou com uma solução muito especial para Curaçao. Tendo em conta ilhas como nós e tendo em conta a dimensão aquele que eu conheço, a dimensão financeira dessa federação comparada à nossa. Porque eu também estou um bocado preocupada, porque estamos a viver isso agora e é muita emoção. Nós temos que pensar como é que a seleção de futebol vai transformar o futebol interno cabo-verdiano. E daí o impacto que a participação tem. E daí vamos ali para a escolinha de futebol e dos miúdos. Como é que vamos relançar? Que perguntas vamos trazer para quando uma liga profissional cá em Cabo Verde? É essas as outras dimensões da seleção cabo-verdiana hoje no Mundial. Como é que isso vai instigar o nosso país a começar a repensar outros modelos de competição dentro do país, para que o cabo-verdiano também que vive cá tenha a mesma oportunidade. Exatamente, porque parece que vamos inverter. Se durante todos esses anos foi o cabo-verdiano de fora que esteve à procura de uma oportunidade, se nós seguirmos esse caminho sem repensar um outro modelo mais equitativo, agora vai ser o cabo-verdiano de dentro que vai ser obrigado cada vez mais cedo a sair para a diáspora para poder ter uma oportunidade dentro da própria tem uma seleção. grande responsabilidade agora. Eu acho que, sim. Depois dessa participação na Copa do Mundo, Cabo Verde tem uma grande responsabilidade a nível do desporto. Não estou a falar só de futebol, porque também já tivemos outras modalidades que já estiveram no Mundial, o handball e também o basquetebol, mas não é igual ao futebol e, portanto, esse impacto a curto e médio prazo, como a Beatriz acabou de dizer, se calhar tem que ter reflexo aqui dentro do país. O Cabo Verde já tem um dos elementos mais importantes que se precisa, que é o amor pelo futebol, que é o futebol como um processo de essência. Isso vocês têm, vou dizer isso nós temos, vamos colocar como cabo-verdiano. Isso existe no cabo-verdiano, em Cabo Verde.
Isso é um elemento fundamental. Mas um outro elemento é que esse projeto ele não consegue ser de uma instituição só. Esse processo precisa ser da Federação de Futebol, do governo, da imprensa, do torcedor, das escolas, de todo mundo abraçando para isso acontecer. O trabalho de vocês aqui, como imprensa, é fundamental. 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 Ah, é a imprensa que só faz isso, não. Esse trabalho que é feito aqui de vocês é fundamental. Não só para o país, mas para o mundo, para levar Cabo Verde para o mundo. Vocês fazem isso. Então, todo mundo, se navegar para o mesmo lugar, a chance disso acontecer é muito maior. Mas se cada um puxar para um lado, aí fica muito difícil, né? Exatamente, já estamos também uma conversa aqui muito boa, mas já estamos perto da emissão especial da Copa do Mundo, a abertura que a TCV também vai aqui tanto transmitir em jeito de remate final. Beatriz, qual é a mensagem para os jogadores para segunda-feira? Olha, a minha mensagem é muito positiva. Tanto é que o Elvis convidou-me para esta conversa. Venha que és capaz. E eu vim em plena representação de 1% de chance, 99% de fé. Eu acredito que se abordarmos essa fase de grupos com leveza, com tranquilidade, ciente daquilo que nós somos e que somos capazes, eu espero que a prestação de Cabo Verde vai ser a melhor possível. Mas, do outro lado, do 12º jogador, eu peço aos cabo-verdianos, qualquer que venha a ser o resultado desportivo dentro do gramado, abracemos a nossa seleção, os nossos jogadores e um trabalho tremendo da Federação. Talvez com algumas falhas ou outras, mas é normal, é a primeira vez, é a nossa participação e emoção. As próximas vão ser com mais calma e com mais tranquilidade. Abracemos a nossa seleção, abracemos o nosso país e tenhamos orgulho do povo que nós somos, desse país que nós temos construído. Rafael, enorme prazer, muito obrigado desde já por vir cá. Qual é a mensagem que quer deixar não só aos cabo-verdianos, mas especialmente aos jogadores que estão ali e vão jogar? Obrigado pela participação, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, muito satisfeito. Eu diria o seguinte, quando eu vou levar minha filha para a escola, todo dia, lá na minha cidade, em Macaé, no interior do Rio, eu falo para ela o seguinte, filha, se esforça, se dedica, faz o seu melhor, mas divirta-se. Divirta-se. Então a minha mensagem para os jogadores é essa, divirtam-se, aproveite, curta esse momento e para todos os cabo-verdianos, para nós cabo-verdianos, já eu falando aqui, os cabo-verdianos, divirta-se e vamos viver esse momento porque é um momento muito especial, daqui a 30, 40, 50 anos, cada um vai lembrar onde estava no primeiro jogo de Cabo Verde na Copa do Mundo. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado para si lá em casa, obrigado aos convidados. Portanto, nós voltamos na próxima semana com mais uma edição e daqui a pouco vamos para a abertura da Copa do Mundo. A RTC está também presente na Copa do Mundo.